Bom, eu estava analisando esses dias que grandes pessoas, que grandes homens de Deus, que grandes mulheres de Deus, grandes cantores, pregadores e pessoas até mesmo do mundo secular, que podemos dizer assim, que se superou. Pessoas que a gente olha assim, nossa, mas fulano, você tá aqui, tá mesmo, tá maravilhoso, parabéns. Enfim, gente, ninguém chega nesse auge sem ter uma luta. Então, é sobre isso que eu quero falar sobre hoje. É isso que eu quero falar hoje. Enfim, eu tô meio nervosa. Vou tentar me acalmar. Calme-se. Agora vai. Bom, gente, então, por favor, primeiro ponto. Não vem aqui pra julgar a vida de ninguém. Não vem pra falar que você tá errado, que você é frágil, que você é ruim. Não é isso. Eu vim falar aqui sobre como assimilar a dor. Sabe, quando eu olho pra grandes pessoas, eu vejo que, nossa, que felicidade, cara, que maravilhoso isso. E são inspirações, porque a gente tem que saber como a gente vai absorver o que a gente vai tirar de bom de um problema. E quando se tratamos de problemas, muitas pessoas se limitam a somente ele, porque eu tenho um defeito, porque eu tenho um erro, porque eu errei no passado. E, congelei ali. Tchau, mundo, tchau, vida, eu sou somente aquele erro. Não. É isso que eu vim te falar hoje. Não se limite aos seus problemas e aos seus erros do passado ou aquilo que tu fez. Sabe? Tempestades não duram para sempre. O que você está vivendo hoje, o teu problema não vai definir o resto da sua vida. Vou te falar uma coisa. Quando você está lendo um livro, por exemplo, eu tenho vários livros e sempre tem uma parte do livro que é ruim. Tem uma página que a história do livro tá ficando meio ruim, porque, tipo assim, vamos dizer, o seu personagem favorito morre, que o teu. Que é aquela pessoa que tava torcendo pra você. Pra saber se dava certo no livro, né? Enfim, no filme, seja do que for. No livro, no filme, alguém vai lá e, pum, morre. Ou tem um tropeço, ou não sei o que, não sei o que lá mais. Tá bom, aconteceu tal erro no livro, aconteceu um acidente, e tu vai dizer que aquele livro todinho ali é ruim, porque somente aconteceu aquilo, só naquela página. Bom, então, você vai dizer, claro que não. Tem o resto da história. Exatamente. Então, por favor, preste atenção numa coisa. Nenhuma tempestade dura para sempre. E tudo que você está vivendo hoje é pro teu futuro. Sabe? Eu acredito que as frustrações, as decepções vêm para nos ensinar. Vamos dar um exemplo. Uma criança, ela só sabe que é errado. Ela, vamos dizer, colocar o dedo na tomada, tomar. Ela toma um choque, ela aprende que aquilo dali tá errado. E ela, quando crescer, não vai fazer mais isso. Mas, Ludmilla, eu já fiz erros uma vez e repeti. Então, por favor, ponha Deus no seu barco. Porque vem tempestades, vem dias suaves, vem dias tenebrosos, e ele sempre estará ali com você. E quando eu digo sobre se limitar aos seus problemas, é quando você deixa de olhar para o que está acontecendo de bom hoje. Você deixa de ser grato pelo hoje. E você para de ver as coisas maravilhosas que Deus tem feito, porque um dia no passado você errou. Gente, a vitória de cada pessoa, de cada ser humano, de cada amigo, de tal coleguinha, não se compare a dizendo que você é pior porque você não chegou no mesmo ponto que ele. Cada um tem o seu caminho a trilhar. Cada um tem uma vida, cada um tem uma história. Eu acredito que quando a gente olhar para o próximo, temos que olhar com, além do amor, olhar como uma inspiração de superação. E como uma pessoa que venceu na vida e falou, cara, da mesma. Eu sempre vencer na vida que diz assim, é tipo. Alguém chegou num ponto muito bom que eu também quero chegar. Não olhe como você é menor do que ela, mas olhe como alguém que Deus capacitou e ajudou. E da mesma maneira ele pode fazer com você. Então, por favor, não fique se limitando, não fique se comparando, porque você vai muito além disso. Porque teve alguém que morreu na cruz para te fazer livre, livre para te mostrar que sim, há saídas, a saída é Jesus. Talvez você procure respostas e soluções em coisas que você anda com amigos, você toma certas atitudes, você sai para vários lugares, você não se sente cheio, não se sente feliz, fica tipo, tô vazio ainda. Cristo vem para isso, suas frustrações, decepções, elas podem ser
colocadas no passado e você escreveu uma nova história. Tipo, não quero dizer pra você que, poxa, então aceitei Jesus, comecei a caminhar com ele, não vou ter problemas. Você vai ter problemas sim. Você vai passar por dificuldades, porque a maior vitória está no céu. Então, por favor, a vitória, ela é algo incrível, ela é algo inspirador, é algo que a gente fica, uau, eu venci, que bom isso. Mas ninguém chega a certo ponto sem ter um caminho. E no caminho a gente vai encontrar várias coisas. Então, por favor, se algo deu errado na tua vida, peça perdão ao Senhor e peça a direção dele. E entenda que você não é perfeito o tempo todo. Não fique se limitando a uma nota ruim ou algo que aconteceu no passado. Existe algo muito além. Eu gosto muito de um apóstolo chamado Paulo. O apóstolo Paulo foi um cara que eu olho assim e fico, gente, que bênção, glória a Deus. Por quê? Antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo, ele perseguia cristãos. E aí, ele ficava... Ele tinha lá um monte de... Gente, a história é muito grande. Se quiser um dia eu faço um vídeo sobre isso, mas enfim. Ele era um homem que perseguia cristãos e aí depois ele virou perseguido. Vamos dizer assim. Ele teve um encontro com o Senhor desapareceu a ele através de uma luz forte, falou com ele no caminho de Damasco. E ele teve uma sua vida transformada e ele começou... Ele foi um grande missionário, pregou muito a palavra de Deus, foi a vários lugares, umas coisas assim. E ele foi um homem muito usado. Você vai ler Colossenses, Coríntios, Filipenses, Efésios... Gálatas, gente, se tiver algum livro errado aqui, me desculpa. Enfim, ele foi um cara muito inteligente, falou muito sobre Deus, e ele fala que ele reconhece que tudo que ele fazia era pela graça e pela misericórdia, ele sabia que não era merecedor. Só que ele admite que ele é um ser humano que erra. A gente tem leia os livros que ele escreveu, que falam sobre isso, que servem muito pra gente, pra nossa caminhada, pra nossa vida espiritual. E imagine só, se ele só ficasse preso ao que ele fez no passado, será que ele teria, sabe, uma mente pra viver o que ele tá vivendo naquela época, o hoje dele, vamos dizer, o presente que ele tá vivendo? Ele até fala e tal que ele já tinha perseguido da igreja e tal, mas, cara, e às vezes que ele acertou? Então, tipo, para de olhar somente para aquilo que você não tem conseguido fazer, o que você errou. Olha para aquilo que você tem hoje, sabe? Faça cada dia valer a pena. Até o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar, para de perder seu tempo se culpando ou se limitando a problemas. Eu vejo muito hoje em dia que a gente tem dado muita voz para aquilo que não deve. Estamos dando muita voz pro medo, para problemas, estamos dando muita voz, até mesmo para pessoas falarem coisas a nosso respeito. E nós, em vez de procurar aquilo que Deus tem para falar conosco, e talvez ele até fale, mas você está tão preocupado no que os outros falam, nos seus problemas, nos seus medos, que você tá tapado e você não consegue ouvir aquilo que Deus tem para te dizer a respeito do que ele acha que você é, sabe? Quando Jeremias 18 fala sobre o vaso de barro, eu acredito que nós temos que ser assim, porque o vaso de barro, a consistência dele permite ele ser moldado, o seu material, não sei explicar muito bem sobre isso, mas enfim, o que ele permite ele ser moldado. Então, por favor, entenda que você é um instrumento nas mãos do Senhor, que você sim erra, mas que você tem a oportunidade de pedir perdão e de fazer algo novo. Então, por favor, encare esse dia como o dia que você tem pra perdoar, o dia que você tem pra amar, o dia que você tem pra agradecer, porque hoje a gente não sabe. E, cara, olha pro que você tem hoje, agradeça pelo hoje, olhe pros seus passados e pros seus erros como eu venci porque o Senhor foi comigo, porque Ele te sustentou. Então, por favor, não se limite somente aos teus problemas, às suas dificuldades. Olhe para um Deus que Ele realmente te ama e investe em você. Ele tem um amor ousado, Ele destrói mentiras, como diz aquele hino, Ousado Amor. Ele destrói muitas mentiras, muitas coisas para poder mostrar que nos ama. Então, por favor, entenda que você sempre é dependente do Senhor. E com Cristo no barco, vem tempestade, vem isso, vem aquilo, vem mais um monte de coisa. Mas Ele está ali, entende? E tempestades fazem bons marinheiros. Então, por favor, não se esqueça disso. Nenhuma tempestade dura para sempre. Você, com Cristo, tudo posso naquele que me fortalece, seja na dificuldade, problema,
a adversidade, a angústia, a decepção, ele está ali para te mostrar que há um novo caminho. Permita ser guiado por ele e tire do teu problema que você conseguiu vencer pela força que Deus te deu e olhe para isso como uma superação. Não se compare, não se limite e Deus te ama muito. E é isso aí. Quem quiser compartilhar, compartilha. Quem quiser dar like, dá like e comenta aí. Valeu, gente.